agora aqui no programa você acompanha a produção dos acadêmicos da disciplina de Projeto Experimental em Televisão. Porque eu acredito no teatro isso. É uma ferramenta transformadora. Ela funcionou para mim, eu que estou aqui no palco agora. Então, eu sou um apaixonado pelo teatro. O famoso ato e não conseguiu. Né? Porque é isso que faz da vida, né? O teatro é isso, é tirar do papel e colocar ali na cena tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente tem vontade de transmitir, né? No meu conceito, no meu pensamento, o teatro é a arte mais completa que existe. Podia falar de obesidade infantil. Da obesidade infantil? A gente cria tudo, a gente tem geralmente um texto como base, né, que é o que nos inspira para depois transformar numa dramaturgia, e aí a gente vai criando as concepções, a gente cria a ideia da cena, a gente cria a ideia do figurino, a gente cria a ideia da maquiagem, inclusive do cenário. E quando a gente chega nos lugares, a gente faz toda a produção, né? Então a gente sempre chega 2, 3 horas antes para fazer essa montagem, né? Muitos espaços nos limitam muito, né? A gente chega no lugar, não tem estrutura nenhuma, né? A gente tem que criar até uma estrutura desde iluminação, né? Porque o teatro, um dos elementos dele é a iluminação, né? Então a gente sempre começava com um aquecimento, e nesse aquecimento já ia trazendo relações do texto, pequenas partes do texto, situações que o texto apresenta, não necessariamente as falas ou o momento do texto, mas algumas situações e sensações que o texto me causava e causava neles. E a partir disso, a gente começava, né, com os jogos de improvisação, brincando com elementos, muito jogo com cadeiras, que são os elementos que a gente usa em cena, são 4 cadeiras só. E o treinamento dos atores partiu basicamente disso, de um estímulo, de um trabalho com sensações deles, de improvisação a partir do texto e de criação de sequências de ação. Eles tinham movimentos muito coreografados no início, a gente, né, chama de partituras, como uma partitura de música. Então a gente cria partituras que são uma estrutura de movimento, né? Tá, eu levo a minha mão para cá, aqui, e eu tenho isso. A partir disso, a gente começa a trabalhar e construir as ações e o espetáculo em si, né? Então conta a história do quê? A gente também trabalha com essa questão da inclusão, né? Porque o soldadinho é perneta, né? Faltou chumbo para fazer a outra perninha dele. Né, tem o mágico malvado, né, que sempre quer ferrar com a vida do soldadinho, e nós é que fizemos esses personagens. Então é como se o Carlinhos é um aniversariante e a Aninha, o Zeca e o Dudu dão de presente um soldadinho perneta.
E aí eles dizem, o que a gente vai fazer agora com esse soldadinho, com uma bailarina? Vamos inventar uma história. E que história? As aventuras do soldadinho de chumbo. E aí tem todas as peripécias, né? Que ele cai no mar e aí ele encontra um barco e ele vai para o barco e do barco ele é engolido por um peixe, né? Então aí vem toda essa história. E eu sou apaixonado por Nelson Rodrigues desde muito tempo já, adoro a obra dele, os textos dele. E A Serpente é o texto mais curto do Nelson, mas também foi o último texto que o Nelson Rodrigues escreveu. E aí eu já tinha começado os ensaios, na verdade, com esse elenco, com as 4 pessoas. E então, no texto existe mais uma personagem, que é a crioula. Mas a gente adaptou, né, então, e cortamos essa personagem e deixamos ela só em ação. A escolha do texto se deu mesmo por essa vontade de tratar, sabe, desse assunto, do desejo, essa tragédia do Nelson Rodrigues, que são esses personagens encurralados, essa coisa de eles não têm para onde ir, não têm o que fazer. Então, foi mais ou menos daí que surgiu a vontade de trabalhar assim com o texto, né? Principalmente da minha vontade de trabalhar com o Nelson Rodrigues sempre e da disponibilidade deles, né? Na hora da criação, a gente se preocupa em não fazer um mero entretenimento. A gente não quer fazer o nosso teatro do Saca-Rolhas, não é algo que eu vim só para vir aqui, se divertir, que legal, comprei a pipoca, fui ali, tirei uma foto, estava bonito, cenário colorido. Não. Já quando a gente vem estruturar o texto que vai ser usado, a gente já procura passar alguns ensinamentos. Nessa peça a gente chega na parte do esgoto, né, que tem, então a gente tenta já elucidar, tipo, mas o esgoto, por que não pode cair no esgoto, né? Que a Aninha diz, não, porque no esgoto passa doenças, né? Então a gente tenta aos pouquinhos inserir essa parte do teatro como essa ferramenta formadora de cidadãos, né? E eu já tinha visto algumas montagens assim em palco italiano, né, que é o palco, né, os atores no palco e o público na frente assistindo, né, no palco italiano. Mas eu não conseguia ver a minha direção no palco italiano, porque o que eu queria com a montagem e o que a gente queria, na verdade, né, o que os atores também queriam, era transformar o público num voyeur da situação, num cúmplice de de tudo que acontece ali. Então a gente optou pelo teatro de arena, por transformar as pessoas nas paredes desse local. Fazer com que, e tanto que a gente optou por colocar os atores sentados na mesma linha do público. Os atores ficam, eu estou sentado aqui e o público está aqui do meu lado. Então eu jogo diretamente com o público. E isso aproxima. Inclusive teve uma menina que assistiu a peça e que ela veio me dizer, eu adorei sentir a maldade, a promiscuidade, adorei fazer parte, me senti incomodada por essa perversão, pela perversão, isso foi a palavra que ela usou. A criança não é que nem o adulto, na verdade, né? A criança ela é muito verdadeira. O adulto tem muitas máscaras sociais, né? E ele acaba sendo falso, do tipo assim, por exemplo, ele vê uma peça de teatro ruim, ele vai lá e abraça e diz que está ótima, né? A criança não faz isso, né? Se a peça for ruim, ela vai dizer, que porcaria. Né? Isso é interessantíssimo e é muito legal assim, a reciprocidade que acontece, porque eles entram na história para valer, né? Se um adulto assistir o espetáculo, vai achar que a gente é completos retardados, né? Entendeu? E as crianças não, as crianças realmente acreditam naquilo, né? Eu realmente tenho 8 anos em cena, sabe? Então, isso é legal, porque eles entram na história, eles brincam junto, eles participam, entende? Eles respondem, né? A maioria dos espetáculos da Saca-Rolhas tem interação com eles, a gente traz eles para o palco, ou a gente vai na plateia, né? Então, é muito legal, assim, porque a recepção é muito interessante. E depois que termina o espetáculo, eles te tratam como se tu fosse uma estrela, né? Para eles não tem essa de não, era o artista ali e chamam pelo nome do personagem, entende? Eles vêm dizer, Carlinhos, vem cá, Carlinhos. E aí eles te tratam como Carlinhos mesmo, né? Como se eu tivesse 8 anos. Ali no corredor eles falam comigo como se eu fosse uma criança de 8 anos, entende? De tanto que eles acreditam naquilo. E isso é muito legal, né? E não tem, para criança, eu sou fascinada, né? Então, para mim, tá aqui vendo o rostinho deles, eles interagindo e dizendo, não, Aninha, cuida da bailarina, sai, soldadinho, cuidado que o mágico quer te pegar. Vocês vão ver, depois é fantástico, fantástico. Eles acreditam, né? Se torna real para eles.
Geralmente o público fica um pouco incomodado, né? Porque a gente apresentou na universidade, em festivais. Em festivais que tiveram adolescentes assistindo em colégio, segundo grau, assim, sabe? E daí vocês podem imaginar, né? As cenas de sexo, a primeira reação natural é o riso, né? Então, gritar, deixa eu participar junto. E é uma forma, o riso é uma forma das pessoas se defenderem, porque elas ficam constrangidas com aquilo, sabe? Então elas dão risada, ou elas olham pra baixo, ou elas olham pro lado. É uma coisa que realmente incomoda. Mas é esse o nosso intuito, a gente quer incomodar. Quando a cena continuava assim, continuava aquela tensão, de eu ouvir parando. Cada público é uma coisa diferente. Vai ter para escolas, vai ter a família, vai ter o pessoal do teatro que já vê de uma forma diferente. Não vê, tem gente que vê aquilo como uma vulgaridade, como uma coisa gratuita. Então tem várias visões, é difícil a gente falar, mas o que a gente quer é incomodar e eu acho que a gente consegue. Balança, assim, né? A gente balança às vezes por causa da dificuldade, né? Sempre pergunto, vocês conseguem viver de teatro? A gente vive também de teatro, com certeza, a gente consegue viver de teatro, né? Porque a gente faz, o pessoal gosta, então sempre tem, né? Sempre tem espaços querendo, como esse, é um espaço super alternativo, é fora do teatro, né? Sempre tem o pessoal querendo, as crianças pedem, né? A gente participa de muitos projetos de lei de incentivo, né? Mas é baixar a cabeça. E eu vou dizer aquele chavão, né? Mas que é real, né? Quando a gente faz amando, e a gente ama estar aqui. A gente esquece de tudo, a gente vem aqui com amor, olha lá. Os guris super, né? Então a gente ama estar aqui. E mais ainda quando a gente sobe no palco e que as crianças estão lá e elas te olham assim, elas estão loucas pra... elas vêm contigo na tua história, né? Elas embarcam nessa imaginação. E isso é que dá vida pra gente. Às vezes a pessoa pensa assim, o cara é ator, tal, né? Pensa que é barbadinha, que é coisinha de cinema, que ui, televisão. Não é batente mesmo, é difícil pra caramba. Ainda mais exatamente pelo fato de que não é uma profissão muito respeitada, né? Não é uma profissão que as pessoas dizem, que, enfim, não tem um glamour como algumas outras profissões têm, entende? Não tem um respaldo financeiro como poderia ser. Não dá para reclamar. A Saca-Rolhas realmente é uma companhia de teatro aqui em Santa Maria que, graças a Deus e graças ao nosso empenho, ela tem tido um retorno interessante, né? A cena teatral de Santa Maria, eu acho que ela tem melhorado. No sentido que há 10 anos atrás, a maioria dos profissionais ou dos bacharéis que se formavam no curso de artes cênicas, muitos eram oriundos de outras cidades que não aqui de Santa Maria. Então eles já vinham com o intuito de se formar e dar aula na sua cidade, enfim, levar um pouco disso, dessa força, dessa vontade que se tem, né? Porque para fazer teatro tem que ter uma vontade mesmo, tem que ter uma força, porque não é fácil, é árduo, tem que ter dedicação. E a formação do Saca-Rolhas Teatro e Companhia, ela vem muito do nosso ideal quanto artistas para isso, que é o quê? É a profissionalização das artes cênicas aqui. Então a gente batalhou muito por um mercado que existia, mas estava obscuro, estava escondido. A gente está ainda tentando fazer com que o público, em geral, comece a frequentar mais o teatro, sabe? E valorizar o teatro daqui, sabe? O teatro local, os artistas que fazem arte aqui. A conclusão é que o público existe, sabe? Esse homem que mata. Queres morrer agora, é isso? Olha aqui. Fala pra mim. Fala que tu é uma puta. Diz, Lígia, diz que eu quero ouvir. Vamos, fala que tu é uma puta. Diz, Lígia. Eu sou uma prostituta. Eu não disse prostituta. Eu quero puta. Eu vou dizer. Eu nem sei o quê. Afinal, o que houve? Separou quem? Ora quem? Aqui, deixa eu fazer um favor. Vá pro seu quarto, depois conversamos. Você e Décio? Mas tão de repente, não. Eu não acredito que estejam separados. Você teria me falado antes. Outro dia disse a Paulo. Lígia não me esconde nada. Mas afinal, o pai já sabe? Sabe como? Nem desconfio. E o amor? Que amor? O amor de vocês. Nunca decidiu, você se queixou do seu casamento.
enriquecer nunca, acho que a gente nunca vai enriquecer, mas esse nunca foi o objetivo, né? O objetivo é sobreviver e ser feliz. E isso ela consegue fazer com a gente. E o Universo de hoje fica por aqui. Voltamos na semana que vem. Até lá!